Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, trazendo até você as lições preciosas da nossa revista da CPAD, lições da Escola Bíblica Dominical. E como você sabe, estamos terminando o nosso trimestre, estudando sobre dons espirituais, dons ministeriais para a igreja. Hoje é a lição de número 13 e vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Como Deus dispensa para a sua igreja, como Deus distribui para a sua igreja os dons espirituais, os dons ministeriais de modo sábio. E assim nós vamos aprender também como utilizar esses dons no dia a dia da igreja. Eu convido você a permanecer conosco, ficar ligado na TV Kairos, canal 7.1, também no nosso YouTube, você pode acompanhar as lições e assim ser edificado e abençoado por Deus. Você que é professor da escola dominical, coordenador, aluno, mestre, pastor, obreiro da casa do Senhor, você já sabe, o nosso point é aqui na TV Kairos, aprendendo com o Senhor, amém? Bom, antes de mais nada, eu quero convidar você para fazermos uma breve oração e pedirmos a direção do Senhor e assim adentraremos em nossa lição de hoje, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento de comunhão com teus filhos que nos assistem agora, participam também desse programa, sendo edificados pela tua palavra. Usa também teus servos, pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França, para abençoar a todos quantos estão participando desse programa. Nossa gratidão por tudo, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, a lição 13 fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Estamos terminando o trimestre e hoje, arrematando essa lição tão preciosa, essa revista que você sabe que veio para edificar as nossas vidas, nós vamos falar sobre como Deus dispensa esses dons da sua igreja e como devem ser utilizados e assim também administrados por aqueles que recebem esses dons, essas dádivas de Deus. E a leitura bíblica em classe você pode acompanhar também. O texto áureo, eu quero que você acompanhe na nossa tela, ele diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3 e 10. Verdade prática nos ensina: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, você pode acompanhar, está em Efésios, capítulo 3, dos versículos 8 a 10, primeira carta de Pedro, capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo 10. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode também acompanhar aí na tela conosco. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Até aqui temos lido o texto sagrado e vamos adentrar nessa lição maravilhosa. Como eu falei para os irmãos, estamos terminando nosso trimestre e com muita alegria nós estamos sendo edificados por essa revista que falou sobre os dons ministeriais e espirituais concedidos à igreja. E você sabe, para comentar esse tema tão precioso, nós
Ao mesmo tempo, temos a alegria aqui também e a gratidão de ter conosco o pastor Elias Gomes e o evangelista Wallach, que vão estar aqui nos agraciando com esses comentários preciosos sobre a nossa revista. E eu quero começar aqui com o nosso querido pastor Elias Gomes, que vai nos falar então sobre os dons, um pouquinho sobre o que Deus realizou durante esse trimestre, não é, pastor Elias? Foi um trimestre muito rico para a igreja, de aprendizado, com certeza tirou muitas dúvidas nas congregações, nas escolas bíblicas dominicais. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho e já adentrasse também sobre esses dons espirituais e ministeriais da igreja. Graças a Deus, satisfação, pastor Marcos Melo, evangelista Wallach. E você que está aí do outro lado assistindo com a gente, Deus te abençoe de uma maneira gloriosa, porque ao mesmo tempo você está participando da escola bíblica e aprendendo da parte do Senhor nosso Deus. E o conhecimento da parte de Deus é uma necessidade para nós não sermos destruídos. Ao longo desses dias, ao longo desse trimestre, que é o segundo trimestre de 2021, nós aprendemos muito e Deus quis nos ensinar sobre os dons ministeriais, os dons espirituais e também os dons assistenciais, que tem a ver com aqueles lá relatados ou descritos lá em Romanos, capítulo de número 12. E nós vemos que a Igreja do Senhor, como uma instituição divina, como um instrumento de bênção que Ele mesmo criou, ela não estaria onde está, ela não seria o que é, e ela não alcançaria o que tem alcançado ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das gerações, não fosse esses dons espirituais, esses dons ministeriais e esses dons de serviço, que tem tudo a ver com armas, tem tudo a ver com maneiras, tem tudo a ver com mecanismo que Deus concede à igreja para ela cumprir vários objetivos. Nós vemos aqui que há o objetivo de edificação da igreja, objetivo de aperfeiçoamento dos santos, preservação da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, mas também nós vemos que um propósito macro, um propósito grande da parte de Deus em estabelecer, em distribuir esses dons, quaisquer que sejam as classes aqui, e nós queremos já de antemão dizer que os dons espirituais, os dons de serviço, mais propriamente, essas classes não se limitam aqui propriamente. Nós vemos aqui essa lista que se restringe aqui, mas nós vemos que dom tem a ver com serviço. E os serviços são múltiplos na igreja, lá na congregação, lá onde você serve ao Senhor. Nós jamais, ao longo desse trimestre, devemos esquecer, e nem no pós, sobre a palavra com a qual a palavra dom está relacionada. Dom está relacionado com serviço. Serviço. E servir a Deus e à igreja, aos homens. Não só servir a Deus, né? E na medida que você serve a igreja, isso diz em muito se você está ou não servindo a Deus. Então, nós vemos aqui que a igreja ela é poderosa, ela é instrumento de Deus aqui na terra, mas é porque ela observa a eficiência, a eficácia, o poderio que esses dons podem apresentar. Então, nós vemos ao longo desse trimestre, e aqui nessa última lição de hoje, nós estaremos vendo sobre a multiforme sabedoria de Deus, que é um meio pelo qual Deus apresenta, né, esses dons espirituais. E eu queria já de antemão dizer o seguinte, que a vontade de Deus é que todos nós estejamos verdadeiramente policiados com essas armas espirituais, que são os dons espirituais que Ele concedeu à igreja, dons ministeriais, a fim de que nós venhamos vencer a guerra e as portas do inferno não venham prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque há muitas pessoas que inclusive brincam no que diz respeito acerca dos dons, às vezes ainda são crianças, às vezes ainda se comportam imaturamente, né, negligentemente, e não observam a importância desses efeitos ou dessas armas, que na verdade nós somos constituídos numa milícia e nós estamos num parque, não num parque de diversão, aliás. Nós não estamos turistando aqui na terra, nós estamos num campo de batalha, nós estamos numa verdadeira guerra espiritual
contra as hostes da maldade através disso aqui que o Senhor ordenou que nós tivéssemos. Amém. Muito bem, pastor Elias. Na verdade, a igreja está cumprindo uma missão, né? Ela cumpre uma missão e para executar essa missão, ela foi capacitada por Deus, ela é capacitada por Deus com dons, com ferramentas, para que ela possa cumprir essa missão de forma exitosa, não é? Evangelista Wallace, nos fale um pouquinho também, lição maravilhosa, coroando aqui esse trimestre, né? A paz do Senhor a todos. Nós concluímos essa revista com um ar de saudade já, né? Que lição maravilhosa. Nós costumamos dizer nas nossas aulas das escolas bíblicas, da escola bíblica, que não tem uma lição hierarquicamente melhor do que a outra, mas cada uma vai se renovando e nós temos a impressão de que a última sempre foi a melhor, né? E essa daqui, apesar de ter sido reeditada, ela traz fatos contemporâneos, novos, que nos fazem pensar da sua magnitude e da sua importância. Bem, estamos tratando hoje sobre a multiforme sabedoria de Deus. E essa palavra multiforme quer dizer muitas formas. São várias formas e que ao nosso entendimento humano é impossível de compreendermos. Mas, como filhos de Deus, nós tentamos aprender da sua palavra e tentamos compreender pelo menos o mínimo daquilo que ele quer para as nossas vidas. Mas aqui em off, sempre nós temos comentado, conversado com o pastor Elias Gomes, com o pastor Marcos Melo, sobre essa sabedoria de Deus. Provérbios 3,19 diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. E nós sempre conversamos, e você conhece isso do que nós estamos falando, dos movimentos de rotação, dos movimentos de translação da terra. E eu e o pastor Elias sempre discutimos sobre isso. Que hoje, quando nós vemos a perspectiva do universo, do nosso planeta Terra, construído em cima de regras, em cima de massa, em cima de energia, nós não conseguimos compreender o tamanho da dimensão da sabedoria de Deus. Só para que nós possamos ter uma pequena ideia, hoje nós viajamos no espaço, a Terra viaja no espaço a uma velocidade aproximada de 108 mil quilômetros por hora. Nós temos o diâmetro da Terra medido hoje pelos cientistas em torno, aproximado, porque eles não conseguem chegar nessa unidade de medida, de 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, se nós viajássemos na velocidade da luz, nós passaríamos 93 bilhões de anos para atravessar o universo. E só para você compreender qual o tamanho da sabedoria do Deus que construiu isso, para que nós tenhamos a consciência que foi através da sabedoria de Deus, através de sua inteligência, não foi através de uma explosão não sistemática que nós surgimos. Nós assim fomos criados, nós assim estamos aqui hoje, presentes, como seres pensantes, como seres cheios de vontade, de sentimentos, porque uma sabedoria multiforme assim foi determinada por Deus para que nós existíssemos. Então, diante disso, nós percebemos isso, essa aplicação prática dessa sabedoria dentro do contexto prático da igreja, num contexto de guerra, num contexto de batalha, num contexto de preparação para os desafios que nós, que vocês crentes têm aqui na terra. Afinal, como foi dito pelo pastor Elias, nós não estamos aqui num parque de diversões. Se você está dormindo, acorde. Nós estamos aqui numa verdadeira batalha espiritual e esses dons de forma multiforme nos foram dispensados para que assim nós possamos estar preparados para lutarmos contra as hostes do mal. Amém, é verdade, evangelista Wallace. Sem dúvida alguma, Deus, ele conhecedor dessa batalha, ele tem munido a sua igreja, né? E nessa mesma perspectiva que o evangelista Wallace disse, sobre essa sabedoria de Deus em sua criação, há um texto muito interessante, pastor Elias, em Salmo 104, versículo 24, diz assim: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras,
todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Então o nosso Deus é um Deus que age com uma sabedoria assim variada, né? E assim ele dotou a igreja também de dons variados. Me parece que essa foi uma dificuldade dos judeus, né, pastor Iria, de compreender que Deus agia de forma múltipla. E assim você vê Deus agindo de forma inusitada, Jesus se encontrando com a mulher no poço, a mulher samaritana, enfim, o Senhor curando no sábado, enfim, ele usou de vários recursos que os judeus não conseguiam compreender. E ele então manifesta essa sabedoria, concedendo à igreja dons, dádivas, né? Sem a igreja merecer, sem nós merecermos, dadas, portanto, de forma gratuita, de forma generosa pelo Senhor, né? Sim, pastor Marcos, nós vimos que através da sabedoria, que é um atributo divino compartilhável, né? Ele comunica a todos quanto querem, a todos quanto buscam, zelam por isso, e a vontade de Deus é que o homem seja sábio. Sabedoria, ela está presente tanto no Pai, quanto no Filho, quanto no Espírito Santo. O próprio texto lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, e no versículo de número 40, a sabedoria estava em Jesus. E no versículo 52 a Bíblia diz, e crescia Jesus em graça, em estatura e em sabedoria, em conhecimento, para com Deus e para com os homens. Nós vemos a sabedoria de Deus também lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 3. Eu gostaria de ler esse texto rapidamente. 1 Samuel capítulo de número 2, versículo de número 3. O texto nos diz o seguinte, a parte B do versículo, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele as obras pesadas são pesadas da balança. Nós vimos também Isaías capítulo 11, versículo de número 2, que o Espírito Santo é chamado de Espírito de sabedoria. Dentre outros, Espírito de fortaleza, de conhecimento e tudo, de poder, mas ele é chamado de Espírito de sabedoria, porque o Senhor queria evidenciar que a sabedoria está no Pai, está no Filho e está no Espírito Santo. Então, essa sabedoria que para nós, agora no Novo Testamento, consiste no mistério, consiste na revelação de um aspecto principal que é Jesus Cristo e o desencadear do plano de salvação para o homem, nós vemos que ela é resumida de uma maneira bem poética lá pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33, um texto muito conhecido. Ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Então, o texto ali evidencia muito a sabedoria do Senhor e, através dessa sabedoria, ele manifesta o plano que ele tem para a igreja, inclusive revelando os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons assistenciais, que são os dons de serviço. Maravilha. É interessante que até quando Deus dá sabedoria para o homem, nisto está revelada a sabedoria dele. E o nome dele é glorificado quando ele dá sabedoria. Ou seja, a sabedoria que Deus dota a uma pessoa não é para que essa pessoa, de alguma forma, seja exaltada, mas para que o nome de Deus seja exaltado, a grandeza de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Efésios, no capítulo 1, ele faz como que uma oração. Ele diz assim, para que o Deus de nosso, versículo 17, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então é o Senhor que nos dá essa iluminação. E é importante que a gente entenda para que fomos chamados, qual é a nossa vocação e para qual trabalho Deus nos capacitou no seio da igreja. Então nós precisamos utilizar isso com muita sabedoria, com muita graça de Deus. Nunca esqueça, meu querido irmão que nos assiste, de pedir a Deus a sabedoria, de pedir a Deus a graça que você precisa,
para você então ser um vaso nas mãos dele. Amém? O nosso primeiro bloco está findando, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, falamos um pouco mais sobre a multiforme sabedoria de Deus.